Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a quarta e última temporada de The Umbrella Academy, que é então a história dos nossos irmãos da Academia do Guarda-Chuva. Finalmente chegou ao fim e no vídeo de hoje a gente vai comentar tudo que a gente teve então nessa quarta temporada. Vamos fazer uma análise completinha, então se você também gosta de ficar por dentro dos filmes e séries do momento que a gente tem nos streamings e nos cinemas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica, você não perde mais nenhuma novidade, que eu sempre tento trazer vídeo pra vocês o quanto antes. Também deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. Então nessa quarta temporada de The Umbrella Academy a gente vai ver a nossa amada, queridíssima família Hargreaves meio que vivendo uma vida mais pacata, vamos falar assim, já que no final da temporada anterior eles perderam os poderes dele, porque a Alyson apertou lá um botão vermelho, que eu até tinha falado pra vocês que talvez aquele botão fosse um botão de reiniciar, e quando a Alyson apertou aquele botão eles voltaram pra 2019, se eu não me engano, e justamente sem os poderes deles. Então nessa temporada a gente vê eles aí com uma vida mais pacata, e vai ver eles trabalhando, vamos falar assim, levando uma outra vida. Então, o Luther tá trabalhando como dançarino, vamos falar a verdade, como go-go boy. O Ben acabou sendo preso, a Alyson tá aí fazendo a carreira dela como uma mulher propaganda de um produto que, se não me engano, é sabão em pó. O Diego se casou com a Layla e agora eles têm filhos. O Victor se mudou pro Canadá e ele abriu, inclusive, o próprio bar dele. O Klaus tá sóbrio e, inclusive, ele tá trabalhando como guarda de trânsito e tá com uma doidura por limpeza. E o 5 tá trabalhando na CIA. E o porquê que eu deixei o 5 por final? Porque justamente nessa questão do 5 estar trabalhando pra CIA, né, que ele acaba descobrindo que tá sendo formado aí, tem um grupo que tá ficando muito grande que se chamam de Os Guardiões. E esse grupo tá justamente começando a reparar algumas coisinhas que são diferentes. Então a gente vê, por exemplo, no trailer que existia a Umbrella Academy e a Sparrow Academy, que tinha 2 DVDs ali, que são o mesmo DVD, só que você vê que a atriz diferente, inclusive em um desses DVDs, quem tá na capa é justamente a Alyson, porque a Alyson era uma atriz muito famosa. E aí então tá tendo essa questão de divergências temporais. O Jean e a Jen, que são um casal que estão comandando esse grupo que é chamado de Guardiões, porque eles querem resolver esse problema, entendeu? Eles querem que não exista mais linhas temporais. E aí então a nossa Umbrella Academy vai ter que se reunir novamente para poder impedir um apocalipse. E então eu já te aviso que no vídeo de hoje nós teremos spoilers sobre essa última temporada de The Umbrella Academy. Caso você ainda não tenha assistido, a temporada já está completinha lá na Netflix, inclusive é uma temporada com menos episódios. E se você já assistiu as outras temporadas de Umbrella Academy, eu acho que vale a pena você assistir essa última também. E por aqui tem vídeo, inclusive, falando sobre as outras temporadas da série, tá? Vou deixar uma playlist linkada com esse vídeo aqui pra você poder ir lá assistir. Eu fiz um vídeo lá pro TikTok falando, né, do que a gente podia esperar pra essa quarta temporada de The Umbrella Academy. E eu falei naquele vídeo que a gente precisava de algumas coisinhas que elas precisavam ser explicadas, né? Então, por exemplo, como eu falei pra vocês, eles começam a temporada aí com uma vida mais tranquila, uma vida mais normal, né, perto do que a gente via os nossos Umbrellas terem, né? Então eles estão inclusive sem os poderes deles. Só que quando a gente assiste o trailer, a gente vê em diversos momentos que eles estão usando os poderes deles, né? Então eu tava justamente com essa dúvida, primeiramente, de o que era aquele botão vermelho que a Alyson apertou no final da temporada anterior. E era justamente o que eu falei pra vocês, que ele realmente foi um botão de reiniciar, então levou eles lá pro ano de 2019 e justamente tirou os poderes deles, só deles todos. E a única questão então é que a Alyson fez um acordo, né, com o Reginald Hargreaves, de que quando ela apertasse o botão eles teriam essa questão de reiniciar, mas ela continuaria com a vida dela, então ela continuaria casada com a fama dela, né, fazendo propaganda, sendo atriz, etc, e com a filha dela também. Então foi esse o acordo que a Alyson fez e obviamente que a gente vê que pra Alyson isso realmente funcionou, pra ela tá dando certo, só que a vida dos outros não está tão boa assim, principalmente a questão pelo fato de eles não terem agora poderes. Então pra mim precisava, por exemplo, explicar o que tinha sido, né, esse botão vermelho que a Alyson apertou, então eles trouxeram essa explicação, mas a gente também precisava da questão de como que eles vão voltar a ter poderes, porque no trailer a gente vê que em alguns momentos eles tinham poderes, mas eu tava como, tá, né, de onde vai sair esses poderes deles?
E aí simplesmente a gente vê que o 5 achou um potinho que tem ainda cândula, que foi, vamos falar assim, um elemento químico, um negócio criado, né, em laboratório, que foi criado pela esposa do Reginald Hargreaves. Quando foi solto no mundo, foi justamente isso que fez com que as mulheres, né, engravidassem e do nada e gerassem os nossos Umbrellas, porque eles não são criaturas assim que estavam programadas para acontecerem, entendeu? Elas foram soltas no mundo do nada, é assim que surgiram os nossos Umbrellas. Então o 5 descobre, né, ali um lugar que tinha justamente ainda esse potinho com a cândula, e o Ben pega e dopa todos eles, né? O Ben que dá um pouquinho da cândula para todos eles, e é assim que eles voltam a ter os poderes deles. Então essa parte também foi explicada. Eu tô falando do Ben e eu vou entrar mais a fundo aqui nele, já que ele é a peça, uma das peças, acho que é a peça mais importante dessa temporada, além do 5, mas é só pra gente sempre lembrar que esse Ben que a gente vê nessa temporada não é o Ben dos nossos Umbrellas realmente. Esse Ben é o Ben da Sparrow Academy, né, que foi rival da Umbrella na temporada anterior, e o Ben era daquela família, então ele tá sendo meio que obrigado, né, ele tá meio obrigado aqui dentro da família Umbrella. E aí, como eu tô falando do Ben, eu gosto que eles trouxeram uma explicação do que aconteceu, como que foi a morte do Ben. Porque realmente, gente, eu não gosto muito das 2 primeiras temporadas de Umbrella Academy. Então pode ser que eu que não tenha prestado atenção, eu que não tenha visto. Mas, de fato, eles nunca tinham trazido uma explicação boa. Nunca trouxeram uma questão de como o Ben morreu. Era só uma questão de vocês falharam como equipe e o Ben acabou morrendo, tá? Mas o que de fato aconteceu? E aí eles trazem isso para essa quarta temporada. Eu achei um gancho bom, tá? Não vou mentir pra vocês. Eles pegaram coisa que aconteceu na primeira temporada pra resolver nessa quarta. Eu achei legal isso. E aí a gente tem simplesmente que o Reginald Hargreaves foi quem matou o Ben, porque ele já tinha toda essa questão, né? Eles foram ali justamente para matar a Jennifer, que é a personagem também muito importante dessa temporada. Gostei também disso, gente. Eu achei, não é uma coisa que eu de fato não esperava, sabe? Quando eu assisti o trailer, eu ia falar que é inovador, não sei se é inovador, mas pelo menos foi bem diferente. Eu gostei de como eles trouxeram e o elemento principal que eles trouxeram de vilão dessa temporada. E aí eu vou falar pra vocês que eu estava gostando da temporada de The Umbrella Academy até a gente chegar nos 2 últimos episódios. Pra mim, pelo menos, na minha visão, eu assistindo a série, um problema que a série teve nessa temporada é de que justamente a maioria dos nossos personagens, eles ficaram muito de escanteio, eles não serviram praticamente pra nada. Vou começar falando inclusive do Klaus, porque assim, o Klaus, eu gostei de ver ele sóbrio, eu acho que tava sendo um tema legal deles colocarem no personagem, já que o personagem sempre bebeu muito, tava sempre bêbado, né, tinha esse problema realmente com o álcool, por causa dos poderes dele, porque ele ouvia os mortos, né. Então eu tava gostando disso, e aí tem um momento lá que ele fala um monte na cara de todo mundo da Umbrella Academy, sabe? Gente, eu vi, acho que foi no meu shorts aqui que teve alguém que reclamou dessa questão dos personagens, dos irmãos brigarem, né? Isso faz parte de Umbrella Academy, isso faz parte de você ser irmão, você brigar, você se desentender. Então isso não me incomodou. Só que me incomodou que, por exemplo, o Klaus serviu pra nada, gente. A gente viu ele nesse momento, e aí quando ele se separou depois disso do resto da família, ele só fez besteira, ele acabou indo atrás de novo lá do traficante para quem ele devia dinheiro, e aí esse traficante prendeu ele porque viu que ele tinha poderes e podia, né, aproveitar disso para ganhar mais dinheiro. Enfim, é só uma trama toda que não leva a lugar nenhum, não acrescenta em nada para nossa história principal, nem pro nosso apocalipse. Então, não, assim, o Klaus ficou totalmente jogado na temporada. A Alyson, eu gostei de ver ela mais badass, sabe? Então, assim, a gente vê que a família tava com uma certa raiva dela, porque ela apertou o botão e ela que acabou, né, fazendo com que eles tivessem essa vida pacata que eles acabaram tendo. E a gente vê que eles estavam com raiva, então assim, a gente vê uma Alyson que ela enfrenta todo mundo mesmo, ela bate, desce a porrada em todo mundo e etc. E é sempre ela que tá ali resolvendo as merdas do Klaus, entendeu? Mas a Alyson também não serve pra muita coisa, a não ser grande parte da temporada também só ficar ali atrás do Klaus pra limpar as besteiras que ele faz. O Victor acho que foi um dos que mais apareceu, né, na temporada, não tanto quanto o 5 e a Layla, mas a gente vai falar sobre eles. Mas tirando eles, eu acho que o Victor também foi um que apareceu bastante. Só que assim,
A trama dele também, gente, não sei, pra mim é uma coisa muito repetitiva, de que ele ainda tinha rancor do Reginald, porque justamente o Reginald, quando o Victor era a Vanya, não dava o valor que ele realmente merecia, não deixava ele ir em missões, não deixava ele usar os poderes dele, enfim. Tudo isso que a gente já sabe, a gente vê um Victor amargurado com o Reginald. Então, assim, pra mim foi uma trama só extremamente repetitiva. E, assim, é uma coisa que eu já tava olhando, né, referente ao Reginald, e que eu tava esperando algum deles reparar, é de que esse Reginald não é o Reginald original deles, não é o Reginald que de fato criou eles. Esse Reginald é de outra linha temporal. E eu assisto o Flash, gente, eu amo o Flash, né? O Flash é o meu super-herói preferido. Então eu tô cansada de ver que a pessoa nem sempre ela é a mesma pessoa em todas as linhas temporais. Então também eu já tava nesse negócio de que talvez o Reginald não teria feito tudo isso como o Victor, entendeu? Porque ele é um Reginald de outra linha temporal, e justamente quando eles estão ali conversando no final da temporada, o Reginald fala pro Victor: eu não sei o que esse Reginald dessa linha temporal fez com você, mas se tivesse sido eu teria te valorizado muito mais e teria deixado você ir fazer missões e mostrar todo o seu potencial. E eu tava só esperando eles chegarem nessa conclusão mesmo, mas o Victor também só fica nessa questão com o pai e depois fica ali o tempo todinho atrás do Ben, tentando negociar com o Ben. Tirando isso, o Victor também não tem desenvolvimento nenhum. Eu tava falando da Addison e eu gosto sempre de ressaltar, desde a temporada anterior, que eu gosto que eles não tentaram fazer a Addison e o Luther ficarem juntos. Na temporada anterior a gente viu o Luther se interessando pela menina da Sparrow Academy, que eu esqueci o nome. Nossa, o nome dela tava na ponta da minha língua, agora eu fui falar e eu esqueci. Mas enfim, a gente viu o Luther tendo um outro relacionamento, né? O que eu gostei muito. Porque, gente, era estranho ver o Luther e a Addison juntos. Eles podem não ser irmãos de sangue, mas é aquela questão. Eles foram criados como irmãos, eles têm o mesmo pai, entendeu? Então era estranho ver o Luther e a Addison juntos. Eu gostei que tiraram isso da série, que realmente não era uma coisa que me agradava muito. E agora que a gente não tem, né, essa companheira do Luther na série, eles não tentaram retomar a questão de relacionamento de Luther e Addison, o que eu gostei muito. O coitado do Luther não teve lá muito destaque, não teve muita aparição. Pra mim, pelo menos na temporada, ele serviu. Eles colocaram o coitado do personagem só pra ficar ali realmente sendo o bobalhão do grupo, o bobalhão da família, entendeu? E ficar sendo o dançarino realmente. O Diego também não serviu pra muita coisa, inclusive ele e o Luther foram ainda jogados de escanteio juntos, porque eles foram mandados lá pra CIA, porque os 5 que manda fazer isso para que não atrapalhe lá a missão dele e da Layla, e enfim. Então, os dois foram só jogados de escanteio e não tiveram também um desenvolvimento. E aí, falando do Diego, obviamente a gente já chega em Layla e 5. Aí, assim, era nítido que tinha alguma coisa estranha no casamento do Diego e da Layla. Pra mim, pelo menos desde o início da temporada, isso era nítido. Só que eles não deram espaço pra isso, sabe? Eles não desenvolveram isso, não exploraram. Só mostrou que o casamento deles estava difícil. Eu tava, beleza, mas por quê? Sabe, o que aconteceu nesses 5 anos para que o casamento deles tivesse dado essa esfriada, sabe? Para que eles não sentissem mais atração um pelo outro. E aí, eu gosto de terem colocado a Layla pra também ser da CIA, e ela tá ali de espiã, né, dentro ali dos Guardiões, saber o que eles estavam fazendo, o que eles estavam planejando, e enfim, investigando junto com os 5. Só que eu não gostei de terem colocado os 5 e a Layla juntos, gente. Desculpa, pra mim não faz o menor sentido. Porque o 5 tá pegando a cunhada dele, pelo amor de... Ai, gente, não. Não gostei dessa parte. Eu acho que podia ter deixado os dois ali investigando juntos. Eles acabaram presos lá, né, dentro das linhas temporais, porque eles não sabiam voltar. Tudo bem, ok, podia acontecer. Só que não precisava acontecer um romance entre os dois, entendeu? Pra mim, o que cagou muito, assim, a temporada, e o que cagou muito os personagens foi justamente essa parte de fazer a Layla e o 5 terem um relacionamento, porque pra mim é nada a ver, ainda mais com o 5 sendo cunhado da Layla. Ai, gente. Mas falando do 5, ele é que acabou sendo um dos grandes protagonistas, né? Mas, assim, todos os nossos Umbrellas, teoricamente, são os protagonistas, só que o 5 teve um destaque bem maior nessa temporada. A gente sabe que ele era o irmão mais querido, né, por todo mundo que assistia. Eu não sei quem que era o meu preferido, gente, porque eu nunca fui muito apegada em Umbrella Academy, então não sei dizer
pra vocês quem é o meu preferido, mas o 5 sempre foi um dos favoritos, né, da maioria das pessoas que é fã da série. E nessa temporada ele ganhou um destaque a mais, porque justamente a gente vê que essa questão de linhas temporais, e eles já tinham colocado isso no trailer também. Tava curiosa pra ver o que ia ser essa questão de linhas temporais. E é o 5 que descobre que essas linhas temporais, elas foram criadas justamente depois que todos eles nasceram, porque foi o que eu expliquei pra vocês logo no comecinho do vídeo. Eles são pessoas, né, o Umbrella Academy são pessoas que não deveriam existir. Não estava ali no plano, vamos falar assim, do mundo essas pessoas nascerem. Eles foram criados, então eles são anomalias, são coisas que não fazem parte da linha temporal sagrada, e isso que acabou gerando ramificações, né, gerando todas essas outras linhas temporais, que todas elas terminam com um apocalipse por causa deles. Eu tava falando dos 2 últimos episódios, né, dessa temporada, que foi onde eu não gostei nem um pouco. Pra mim, eu acho que é o episódio 5, porque são 6 episódios, essa temporada tem só 6 episódios. Eu acho que o episódio 5 podia ser muito menor, porque o episódio inteiro ele não acrescenta em nada, então ele podia ser muito menor. E o que me irritou muito também na temporada é que todos eles estavam ali agindo sem se preocupar em ir atrás do Ben. Tirando o Victor, ninguém estava se preocupando que o Ben que ia causar o apocalipse, que era dentro do Ben que tinha coisa, que ele não podia estar perto da Jennifer. Todos eles estavam cagando. E eu olhei e falei, gente, vocês não deviam ter preocupado com o apocalipse? Porque ninguém estava preocupado, a não ser o Victor. O povo tava pouco se lixando pro apocalipse também que ia acontecer. Então essa parte eu não gostei. E aí é o que eu tô falando, o 5º episódio, ele podia ser muito menor, porque é um monte de história que não acrescenta em nada. E o final o final da série, o final do 6º episódio, é a parte que eu não gosto, que é essa solução de, então já que eles não deveriam ter nascido, eles também não deveriam existir, eles teriam que deixar, né, de existir, todos eles deveriam morrer. Aí assim, dentro do contexto da história da série, eu entendo, mas no meu gosto pessoal, não gostei. Pra mim, eles tinham que ter arranjado alguma forma, alguma solução de eles conseguirem acabar com as linhas temporais e continuarem vivos. Por exemplo, não sei, talvez matar o Ben de novo. Ia ser uma coisa repetitiva? Ia, mas podia ter sido uma solução, ou matar a Jennifer. Não sei, gente, alguma coisa assim, entendeu? Porque eu realmente não gostei disso de matar todos eles. Eu acho que, novamente, faz sentido, né? Dentro do roteiro, dentro da história, faz sentido. Só que não é o final que eu tava esperando, então por isso que eu acabei não gostando. E não sei, a hora que acaba o episódio eu fiquei meio... Pra mim faltou alguma coisa, entendeu? Quando eu assisti, quando acabou essa parte eu fiquei com a sensação de que faltou alguma coisa. Não sei explicar exatamente pra vocês o que é, mas eu fiquei com essa sensação de que faltou alguma coisa. Então é isso, não é assim, eu não acho que o final da série e o final, né, da temporada seja extremamente ruim. Só que não é o que eu esperava, e eu acho que não é o que a maioria das pessoas esperava, inclusive. Porque quando a gente vai ver, né, final de... a última temporada, enfim, final de série... A gente fica com aquela expectativa de ver um final feliz, a gente quer um final feliz. E muitas vezes não é, justamente o que acontece aqui com o Umbrella Academy. Então acho que por isso que a gente ficou com essa sensação de faltando algo a mais, ou de não ter gostado. Não sei, gente. Só realmente não me agradou muito essa última temporada. O final da temporada não me agradou. Do 5º episódio pra frente não me agradou. Eu gostei que eles diminuíram muito a quantidade de episódios. Eu acho que eram sempre 11 episódios por temporada e me cansava muito 11 episódios, porque em alguns momentos eram as primeiras só encheção de linguiça, que eles continuaram mantendo, mesmo tendo só 6 episódios, eles continuaram colocando coisa só pra ser encheção de linguiça. Vou falar pra vocês que é uma série que pra mim não vai fazer muita falta, porque eu não era extremamente apegada, gostava tanto assim de Umbrella Academy. Assistia, gravava vídeo pra vocês, mas não era uma série que eu ficava esperando ansiosamente pra assistir. Quero saber o que você achou dessa última temporada de The Umbrella Academy. Se você gostou, se você não gostou, vamos conversar mais sobre. Deixe nos comentários a opinião de vocês. Tô lembrando agora que será que vem um spin-off de The Umbrella Academy? Não sei, até porque, né, ali no finalzinho nasceram as florzinhas laranja, né, exatamente da cor da cândula, que indica que é cada um dos nossos Umbrellas, né? Apesar de The Umbrella Academy ter chegado ao fim, a gente sempre comenta por aqui sobre todos os outros filmes e séries
que estão saindo aí nos streamings, nos cinemas, todas as novidades. Então, pra você não perder mais nada, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim, sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você não perde mais nenhuma novidade. Também deixa seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, um beijo e até o próximo.